Aula 91. Mostrar também agora um outro recurso bem simples do Excel, porém bem útil, que é o recurso de remover duplicatas. Como o próprio nome já diz aqui, vamos ler aqui, excluir as linhas duplicadas de uma planilha. Você clica numa tabela qualquer em que possa ter linhas repetidas, vamos supor aqui, vamos inserir aqui uma nova linha, ok? Certo? E aqui vamos repetir, por exemplo, luz, sei lá, luz R$60, ok? Bom, aqui sem querer eu acabei repetindo, vamos repetir o mesmo valor que seja, R$45. Supor que sem querer eu repeti aqui o mesmo lançamento, vamos dizer assim, né? Certo? E aqui vamos supor que tivesse muitos outros lançamentos, teria, por exemplo, mais de um valor repetido, mais de uma linha repetida. Então, o que nós poderíamos fazer aqui? Ó? Poderíamos fazer o seguinte, ó. Vamos, por exemplo, remover duplicados. Basta clicar em cima da tabela e mandar remover duplicatas, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai analisar as duas colunas aqui. Se tiver uma informação repetida na coluna despesa e na coluna valor, ok? Ele vai remover fora a linha duplicada, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, luz 45, luz 45, está repetido os dois valores. Se por acaso o segundo valor tivesse diferente, vamos supor aqui que aqui fosse R$46, ok? Se eu deixar marcadas as duas opções, ele vai tentar procurar uma linha que tenha seus valores repetidos nas duas colunas, ok? Então, luz 45, luz 46, não está repetido. Só se eu deixar essas duas opções aqui marcadas, aqui meus dados contêm cabeçalho. Se eu desmarcar aqui, ó, vai pegar vai envolver junto a primeira linha, que ficou então coluna A, coluna B. Normalmente você vai ter uma linha cabeçalho numa tabela, né? Ok. Então, o que vai acontecer aqui se eu der ok? Ele não vai remover nenhuma linha, por quê? Porque luz 45, luz 46 é diferente. Então, se eu tentar dar um ok aqui, ó, nenhum valor duplicado foi localizado. Agora, se eu vier aqui de novo e dizer para ele o seguinte, ó, só quero que ele remova se tiver uma despesa duplicada, ok? Então, luz, ele ignora o valor aqui. Tem repetido? Tem. Então, essa segunda linha aqui ele vai acabar tirando fora. Se tivesse mais lançamentos idênticos aqui, ele vai remover todos, deixando só um único valor na lista, ok? Então, vou dar um ok aqui. Olha, um valor duplicado encontrado e removido, 9 valores exclusivos, então, restantes nessa lista, ok? Bastante simples, então, de utilizar este recurso aqui, certo? Da mesma forma, você vê aqui assim, colocar, por exemplo, vamos supor que até vamos tirar fora essa linha aqui, ok? Vamos supor que aqui fosse 35, certo? E aqui também fosse 35, por exemplo, ok? Agora quero repetir todas as colunas, quero eliminar todas as linhas repetidas dessa tabela que tiver o seu valor repetido, aliás, ok? Então, vamos desmarcar a despesa, valor. Então, ele vai remover o que? Vai remover supermercado, porque tem o valor repetido aqui. E também o colégio de filhos, também tem seu valor repetido. Então, vai eliminar duas linhas da lista, ok? Ó, 2 valores duplicados encontrados e removidos, 7 valores exclusivos restantes, ok? Muito bem. Vamos voltar aos seus valores originais. Um outro recurso que também é uma novidade nessa versão do Excel é o seguinte. Vamos aqui no menu inserir. Tem essa opção tabela aqui, ó. Se eu clicar dentro de uma lista qualquer, certo? E mandar criar uma tabela, ó, que diz ali, criar uma tabela para gerenciar e analisar dados relacionados. As tabelas facilitam a classificação, filtragem e formatação dos dados em uma planilha. Se eu clicar aqui, ó, ele pergunta qual é o intervalo. Já selecionou para mim todo o intervalo que eu quero, tá? Pode ser. Também posso envolver um pouquinho mais pegando esta linha aqui, certo? Minha tabela tem cabeçalhos, não tem, não tem, certo? Vamos supor que tenha sim um cabeçalho, ele vai destacar então esta primeira linha aqui. Vou dar um ok, vejam, além de ele ter destacado, ele criou os filtros aqui automaticamente, ok? Então ele tá interpretando esse intervalo aqui como realmente uma tabela, certo? Então olha só que interessante quando nós formatamos uma tabela como uma tabela, né? Aí eu crio os filtros aqui automaticamente, eu posso filtrar então aquilo que eu quiser. Por exemplo, eu não quero que apareça a despesa água, nem a despesa luz e nem a despesa telefone, ok? Então ele está filtrando aqui, pode ver que mudou aqui já o símbolo,
Vamos limpar os filtros de despesa, valor, só quero que apareçam os valores, certo? Que sejam, por exemplo, maior ou igual a 100 reais. Opa, 100 reais. Vou dar um ok, só mostra as despesas maiores que 100 reais, né? Então, enfim, né? Certo? Que o outro recurso que tem aqui, ó. Vejam que tem outra opção aqui que é a seguinte, redimensionar tabela. Posso vir aqui assim, dizer para ele que só vai até a linha 10, por exemplo. Ok? Vamos ver que já tirou a formatação do restante. Também posso vir aqui com um jeito mais prático, para poder dimensionar a minha tabela. Vamos supor que tivesse mais linhas que eu acrescentei. Basta vir aqui, olhem só, ele vai intercalando as cores inclusive. Então eu posso diminuir a formatação aqui, ok? Estender a minha lista até aqui embaixo, ou até onde eu quiser. Olha só que interessante que é este recurso de tabelas. Além disso, vamos puxar aqui de volta, pode ser só até aqui em cima. Além disso, tu pode também fazer o seguinte, ó. Eu posso dizer para ele aqui, não tem uma linha de cabeçalho. Olha só que interessante, ele tirou fora a minha linha de cabeçalho. Ou então aqui eu quero acrescentar uma linha de totais embaixo da minha tabela. Ele acrescentou uma linha de total, no caso aqui já tinha, né? Mas se não tivesse ele já faria um total automaticamente, olha aqui, certo? Não tem linha de totais, eu não quero que a linha seja em tiras, olha aqui, para ver que tirou a linha de tiras, né? As tiras da minha tabela, formatação em tiras, primeira coluna, destacar a primeira coluna. Vejam que à medida que eu vou marcando, desmarcando, ele vai mudando aqui as formatações, né? Você vem aqui assim, posiciona que automaticamente ele já muda a formatação, mostrando como é que ficaria a minha tabela, né? Olha só, se eu marcar essa primeira coluna aqui, vejam que os imagens aqui mudaram, olha ali, olha. Então aqui ele vai destacando aqui conforme as opções que seleciona aqui, né? Não é mesmo? A última coluna ele vai destacar a última coluna, coluna em tiras. Aqui daí, bom, aí teria que desmarcar, outro vai usar linhas em tiras ou colunas em tiras, um dos dois, né? Certo? Aqui não dá pra ver direito o que ele faz porque só tem duas colunas, mas olha aqui, ó. Ele vai intercalando as cores aqui da mesma forma que ele estava fazendo com as linhas aqui, certo? Ok? Muito bem, muito bem. Vamos fazer esse mesmo recurso aqui também tem a opção que de remover duplicados diretamente por aqui. Tu pode usar aquele recurso, resumir com tabela dinâmica, que é aquele recurso que nós vimos em aulas, nas duas últimas aulas, né? Então se eu clicar aqui, por exemplo, ele vai criar uma tabela dinâmica com base nesses dados aqui, né? Ok? Muito bem, vamos pegar aqui uma outra planilha que tenha mais dados, certo? Funcionários, ok? Então vamos lá, então inserir tabela, automaticamente ele selecionou toda essa minha tabela aqui, beleza? Minha tabela tem cabeçalho, não tem, vamos supor que tenha, ok? Vejam bem aqui o que aconteceu, ele formatou minha tabela. Não quero que a minha tabela tenha tiras, vem aqui, desmarca, ele tira as tiras, coloca as tiras. Vamos marcar aqui as colunas em tiras, olha só que interessante. Só quero destacar a última coluna, por exemplo, né? Aqui teria que aumentar um pouquinho mais. Então se eu quero destacar a primeira coluna, por exemplo, né? Certo? Lá embaixo, essa minha tabela não tem totais, então eu quero que a minha linha tenha totais, design. Então eu venho aqui assim e clico em linha, a minha linha tem totais, ok? Certo? É que no momento ele colocou aqui um valor aqui, mostrando a contagem de pessoas, no caso, que tem aqui, né? Certo? Mas então é isso aí, certo? Muito bem. Aqui, se mandar remover as duplicatas, vamos supor que eu quero remover. Normalmente a gente deixa selecionado todas as opções aqui, ok? Certo? Se tiver alguma linha duplicada mesmo, exatamente igual uma com a outra, ele vai acabar tirando fora. Mas vamos, só para nós brincar aqui, vamos supor que todas aquelas que tiverem a palavra divisão duplicada, ele vai tirar fora, ok? Então na verdade ele vai manter teoricamente apenas, opa, aqui no caso ele não tirou nada, vamos fazer de novo, remover as duplicadas, certo? Divisão, teoricamente deveria tirar fora, olha, só ficou então 3 valores exclusivos, porque só tinha 3 divisões, fax, impressoras e copiadoras. Vamos retornar aqui, certo? Aqui também tem outra opção aqui que é converter em intervalo. Então
Então se eu clicar aqui, ele vai converter em intervalo tirando os filtros, para ver que aqui saiu aquele menu, certo? Então agora você não tem mais aquelas opções de deixar a tabela em forma de listas, né? Ok, com aquelas cores intercaladas, enfim, certo? Então é isso aí.